Salve, salve aí, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá vendo esse vídeo. Sou o Felipe, faço parte aí do Clube Mita Cartoleiro. A gente vai falar um pouquinho aí dessa 24ª rodada. Montar um time base para vocês aí, para quem acompanha a gente. E mostrando um pouquinho aí, ó, da nossa última pontuação. Acabamos mitando aí, fazendo 93 pontos. Fomos bem pra caramba. Colocamos alguns jogadores que acabaram não jogando, infelizmente. Como foi aí o caso do Cano, que acabou não jogando, né? O Thiago Galhardo acabou perdendo o pênalti, caiu muito de rendimento, mas mesmo assim não impediu da gente ir bem na rodada. Acabamos indo muito bem aí. E vamos lá, vamos montar o nosso time aqui para essa 24ª rodada. Vender esses jogadores aqui. Lembrando que a gente vai ter aí uma rodada com uma partida a menos, né? Que o Corinthians contra o time do Fortaleza vai jogar na quarta-feira e não vai valer a pontuação dos jogadores para a próxima rodada. Então, Botafogo e Flamengo, Santos e Palmeiras, Fluminense e Atlético Paranaense, Bahia e Ceará, Curitiba e Red Bull, São Paulo e Sport, Grêmio e Vasco, Atlético Mineiro Internacional, Atlético Goianiense e Goiás. Vai ser as partidas que valerão aí para a próxima rodada. No começo desse vídeo eu já vou mandando, ou melhor, já vou pedindo, né? Para quem gosta do nosso trabalho, vai curtindo o nosso vídeo, vai se inscrevendo no canal. Acompanha a gente também no Instagram, @mitacartoleiro. Estamos no Facebook também, numa página que criamos há pouco tempo. Mita Cartoleiro também você já consegue encontrar lá, tá? Então vamos lá, rapaziada, vamos montar o nosso time base aqui para essa próxima rodada. Lembrando que a gente sempre atualiza aí o nosso time na sexta-feira, um dia antes da rodada fechar. Então vamos montar aqui um time base. Dando algumas dicas aí em relação aos goleiros. Temos aí o Thiago Volpi, que pode ser uma boa aposta para essa rodada. Mesmo São Paulo tomando o gol, perdendo SG, o Volpi tem uma possibilidade de ir bem na rodada aí. É uma boa aposta. Jean pode ser uma boa aposta. Só tomar cuidado que ele está bem valorizado. Acredito que ele não vai ser tão exigido como foi no último jogo, mas com certeza é uma boa aposta. Ele e Tadeu são boas apostas. Douglas Friedrich é uma boa aposta também. O time do Ceará sempre exige muito dos goleiros adversários, então Douglas com certeza vai ser bastante exigido aí. O Wilson pode ser uma boa aposta também. Foi muito bem na 22ª rodada. Não jogou na última rodada, mas pode ser uma boa aposta também. O time do Red Bull normalmente exige muito dos goleiros adversários, então o Wilson com certeza é uma boa aposta. Vindo aqui com o Everton, pode ser uma aposta e alternativa interessante. O time do Santos sempre exige muito dos goleiros adversários aí com o Marinho, com o Soteldo. Então o Everton pode ser uma boa aposta e pode até garantir esse G. O time do Palmeiras conseguiu se organizar defensivamente, então com certeza o Everton é uma ótima aposta para essa rodada também. Fernando Miguel pode ser bastante exigido, pode ser uma aposta interessante, mas a gente vai acabar apostando aqui no Diego Alves, tá? Do Flamengo, Diego Cavalieri pode ser uma boa aposta também, vai ser bastante exigido, mas eu vou no Diego Alves porque ele tá bem desvalorizado e eu acredito que o time do Flamengo vai manter esse G nesse clássico aí contra o Botafogo. Então, vamos apostar aqui no nosso Diego Alves. Indo aqui para a zaga, temos algumas boas peças para essa rodada que eu acredito que pode ir muito bem. Que é o caso do Igor Rabelo. Vai pegar o time internacional. O time do Internacional tá muito mal. Caiu muito de rendimento. Thiago Galhardo caiu de rendimento também. Pode ser uma aposta interessante até para SG.
Vitor Cuesta, Leandro Castan pode ser apostas aí interessantes também, visando a roubada de bola, né? Esses dois jogos aí são jogos que dificilmente eu não vejo o time do Vasco mantendo a SG contra o Grêmio e nem o Internacional mantendo o SG contra o Atlético Mineiro. Mas, para roubar a bola, são dois bons jogadores. Jogadores de defesa do São Paulo também pode ser uma aposta alternativa interessante. O time do Sport tem muita dificuldade para fazer gol. E acredito até que o São Paulo pode manter a SG. Então Arboleda e Bruno Alves podem ser apostas aí interessantes. Mas a gente vai aqui dobrar o time do Grêmio por enquanto. Com, com o David Braz e com o Pedro Jeromel. Que eu acredito que o time do Grêmio tem um jogo mais fácil nessa rodada. E eu acredito também que vai manter o SG. Então, essa será a nossa dupla de zaga aí, por enquanto, nesta rodada. Indo para a lateral aqui, eu vejo dois jogadores que a gente vai escalar para essa rodada por enquanto, que é o Guilherme Arana, pega o time do Internacional, o time do Atlético Mineiro em casa é um time muito forte, o Guilherme Arana é um dos principais jogadores aí do time do Atlético Mineiro, então a gente vai escalar ele, vai ser a nossa primeira escalação aí. Continuando na lateral, a gente vai colocar o Reinaldo pela regularidade. Eu acredito que ele e o Luciano hoje são os dois principais jogadores do time do São Paulo, então não tem como deixar o Reinaldo de fora do seu time. Mas algumas dicas aqui que podem ir muito bem, que é o caso do Guga, pode ir muito bem. Não jogou nas duas últimas partidas, mas pode ser uma aposta interessante. Felipe Jonathan pela regularidade, pela roubada de bola também pode ser uma boa. O Vinha do Palmeiras, mesmo quando o Palmeiras tomar gol, ele tem uma regularidade muito boa. Vale ficar de olho. Orihuela pode ser uma boa aposta. Victor Luiz pode ser uma aposta interessante também, tem o fator pênalti ao seu favor. O Isla e o Diogo Barbosa pode ser apostas aí interessantes também. Não jogaram na última rodada, mas com certeza nessa rodada serão titulares. Então vale ficar de olho nesses jogadores aí. A gente vai colocar aqui o Reinaldo pela regularidade. Jogador que bate pênalti no time de São Paulo, rouba bastante bola. A gente vai apostar nele aí por enquanto nesta rodada. Indo aqui para o meio-campo, a gente não vai colocar o Thiago Galhardo nessa rodada. Caiu muito de rendimento. Infelizmente, é um jogador que teve um começo muito bom aí de campeonato, caiu muito de produção. E a gente não vai colocar ele mais como prioridade agora. Infelizmente, o Abel acabou tirando o melhor, que era ele jogar ali como um falso 9 nesse time do Internacional. Tá jogando agora mais recuado, perdeu a confiança, enfim. Thiago Galhardo não vai ser mais a nossa prioridade. Aí a gente vai colocar no lugar dele o Arrascaeta, que eu acredito que é um jogador que não jogou na última rodada, mas tem uma regularidade aí muito boa para essa rodada. Então, Arrascaeta vai ser o nosso primeiro jogador a ser escalado aqui. Temos aqui algumas boas peças. Pode ser que o Thiago Galhardo vá bem nessa rodada, eu acredito que não. Por isso que a gente não vai escalar ele, mas pode ser uma aposta interessante. Fernando Sobral, Rodriguinho, pode ser apostas alternativas aí interessante. Nenê também tem uma boa regularidade, mas a gente não vai escalar ele nessa rodada. Acredito que o time do Atlético Paranaense vai dar muita dificuldade para esse time do Fluminense. A gente não vai escolher ele. Léo Stadini pode ser uma aposta interessante, mas a gente vai colocar aqui o Vinha. O Vina tá jogando muito nesse time do Ceará. Voltou bem, fez gol na última rodada, deu assistência. Não tem como deixar o Vina de fora do seu time. Rafael Veiga pode ser uma aposta interessante também. Matheus Galdesani pode ser uma aposta alternativa interessante. Natan também do time do Atlético Mineiro pode ser uma aposta alternativa interessante. Everton Ribeiro é um jogador barato aí. Pode ser uma aposta alternativa interessante também.
destacaria aqui o Giovanni Augusto pela regularidade. Tem uma boa regularidade, o time do Curitiba vai jogar em casa, então pode ser uma aposta interessante também o Giovanni Augusto aí no time do Curitiba. Mas a gente vai apostar aqui, por enquanto, no Jean-Pierre. Fez gol na rodada aí no meio de semana, agora contra o... Agora acabei esquecendo o nome, mas ele acabou fazendo o gol. Se eu não me engano, foi contra o Goiás. Ele fez gol, deu assistência. A gente vai escalar ele aqui nesse nosso meio campo. Acredito que ele é uma ótima peça para essa rodada. Voltou aí nesse time do Grêmio a ser titular. Recuperou confiança, com certeza uma aposta interessante aí para essa rodada. Indo pro ataque aqui, rapaziada, pra gente fechar o nosso time. Não tem como deixar de fora. Marinho tá voando, para mim é o principal jogador hoje do Campeonato Brasileiro. Não tem como deixar de fora. Fez quase 20 pontos na última rodada, foi o nosso capitão, mitou. Mesmo contra o Palmeiras, sendo um jogo difícil, com certeza vai ser uma aposta interessante aí para essa rodada. Temos aqui 3 peças que eu acredito que são, após o Marinho, as 3 melhores peças aí para essa rodada, que é o Keno, Bruno Henrique e PP. São 3 jogadores aí que, na minha opinião, são os principais. Aí, se não tivesse o Marinho, esse seria a minha trinca aí nesse meu ataque. Mas como a gente só pode escolher 3, já escolhemos o Marinho, não tem como eu deixar ele de fora. Por enquanto a gente vai apostar aqui no Bruno Henrique e no PP. Bruno Henrique porque sempre vai muito bem aí contra o time do Botafogo. Sempre tem uma boa regularidade aí contra o time do Botafogo. O Bruno Henrique vai muito bem. E é por isso que a gente vai escalar ele e o PP pela regularidade. Para mim hoje é o principal jogador do time do Grêmio. Tem uma confiança muito grande para jogar lá. Então o PP por enquanto aí vai ser o nosso terceiro atacante nesta rodada. Vamos aqui escalar o nosso técnico para ir fechando o nosso time. Temos o Jorge Sampaoli, que pode ser uma aposta interessante. Abel Ferreira, por mais que seja um clássico aí, Abel Ferreira e Cuca podem ser apostas interessantes, alternativas. Fernando Diniz também pode ser uma aposta interessante aí contra o Sport. O time do São Paulo sempre tá pontuando bem aí, fazendo com que ele garanta alguns pontos aí como técnico. Mas a gente vai apostar aqui por enquanto no Renato Gaúcho. Acredito que tem um jogo mais fácil aí da rodada. Pega um Vasco muito mal, brigando para não cair. O time do Grêmio conseguiu ganhar confiança novamente, então a gente vai apostar aqui no Renato Gaúcho. Antes de fechar aí o nosso time com o nosso capitão, vou pedir para vocês ir deixando o like de vocês no vídeo, acompanhando a gente lá nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @mitacartoleiro. No Instagram é @mita.cartoleiro. No Facebook, só pesquisar Mita Cartoleiro que vocês já vão encontrar a gente lá. Pedir para vocês acompanhando aí a gente, acompanhando o nosso trabalho, dando like nesse vídeo, se inscrevendo, que é muito importante pra gente, tá bom? Por enquanto, temos aqui Marinho, Bruno Henrique e PP. Na minha opinião, são as 3 peças aí melhores para ser capitão nessa rodada. Mas por enquanto a gente vai apostar aqui no Bruno Henrique, apostando nele nas regularidades que ele tem contra o time do Botafogo. Sempre vai muito bem, sempre pontua muito bem, então a gente vai apostar nele como capitão nesta rodada. É isso aí, rapaziada. Vamos confirmar o nosso time aqui para fechar. Lembrando que a gente sempre posta um time atualizado na sexta-feira, então aguardem os nossos próximos vídeos, que será o nosso time final para a próxima rodada, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus.